Boa noite, pessoal que está acompanhando sempre com a gente aqui o Proseando nas Gerais, na nossa TV Gerais. Mais um programa começando e mais um convidado especial aqui com a gente. Recebendo hoje aqui o radialista Arthur Leite. É um prazer te ter aqui, Arthur. O prazer é meu, Denis. Muito bom te receber. Há muito tempo que eu estou acompanhando Proseando nas Gerais e é uma satisfação voltar ao estúdio da televisão para a gente conversar, trocar de ideias. E história tem bastante para contar, Muita história. É uma trajetória muito grande, longa, né? Pouco tempo de serviço. Vocês vão saber daqui a pouco quanto tempo que esse mocinho aqui E é verdade. tem de jornalismo, de radialismo, de imprensa, de tudo mais. Vamos começar pelo nascimento. Você é Montes Clarense, não? Não, eu sou de São João da Ponte. São João da Ponte, aqui no norte nasci de em Minas São da mesmo. Ponte, uma cidade aqui do norte de Minas Gerais. Mas vim muito criança para Montes Claros. A minha família mudou para cá e eu deixei muito criança lá, né? Então, assim, mas me guarda na memória a cidade onde eu nasci. E ainda tem, com certeza, Né? muitas ligações, muitas Tem amizades por lá. ligações, tem família, tem pessoas amigas, né? A origem da gente não pode ser negada, né? Falando em origem, quem eram seus pais? Meus pais são, eu tenho meu pai que é o Zizi Ferreira, um caminhoneiro, e a minha mãe é a Mazilis, dona Mocinha, dona de casa. Por sinal, quero mandar um abraço para o meu pai aí, e homenageá-lo, completou 100 anos. 100 anos? 100 anos no último final de semana. Que coisa, que maravilha. É lúcido, é uma memória fantástica, né? Tenho 7 irmãos, todos vivos, né? O mais novo aí está em torno de 61 anos, 62, só para você ter ideia, são 7. Então, e meu pai 100 anos, com muita saúde, graças a Deus, é uma bênção de Deus. Com certeza. Ó, parabéns de todos nós Seu aqui da Zizi TV Ferreira, Gerais. Seu Zizi, ó. Caminhoneiro, viu, Denis? Caminhoneiro. Caminhoneiro. Tempo de estrada ajudou, né, seu Zizi? Vou contar, é bom demais. É. E nessa época aí, vamos colocar 7, vamos lembrar o Arthurzinho. Como é que o Arthurzinho era quando criança? Olha, eu sempre fui uma criança muito ativa, muito rápida, de raciocínio, né? E meu pai caminhoneiro, e meus irmãos caminhoneiros também. Também? Então eu ficava mais em casa, né, com as minhas irmãs, né? São 4 irmãs. Mas o esporte durante o dia todo, aquelas brincadeiras de rua, brincadeiras que não existem mais hoje, né? Infelizmente, né? A internet não boas deixa. Demais. Mas aquilo me tomava um tempo muito grande. Eu sei que eu ia dormir mais cansado, morto mesmo. E tinha que fazer exercício mesmo, porque para me aguentar não era fácil. Sua mãe agradecia você deitar e dormir Dona logo, Mocinha né? tratava a gente na ponta mesmo. Era exigente. Não dava vontade de vez em quando pegar a boleia ali e pegar a estrada com seu pai? Engraçado, os meus irmãos sempre fizeram isso. Viajavam com ele. Eu não tinha muito essa atração por caminhão, por viagens, não. Uma vez ou outra eu ia, para matar a curiosidade. Mas não tinha esse amor pelo caminhão. E a profissão exige, né? Porque não é uma profissão fácil. É verdade, desculpa. Agora, se não era essa a sua praia, o que você sonhava ser quando criança? Qual que seria o sonho de profissão Não, sua? na verdade, desde criança que eu tenho um envolvimento social muito grande, né? No meu grupo de crianças, eu sempre estava ali articulando, conversando, dando ideias, sugerindo. Um líder. Um líder. Na verdade, isso nasceu comigo. Então, assim, eu gastava muito tempo, então ganhava muito tempo, né? Se tinha um catecismo na Igreja da Matriz com o Padre Dudu, eu que era dos coroinhas, eu liderava os coroinhas. Se tinha um timezinho de futebol, eu montava um timezinho de futebol, íamos jogar. Essa atividade social minha era muito forte, de trabalhar em grupo, Eu sempre tive isso comigo, sabe? Não Sempre tinha assim tive. uma profissão específica Não, em vista. não, Eu quero não, ser piloto não. de avião. Não, ao contrário. Agora, desde cedo também que eu tinha esse envolvimento, por exemplo, fui engraxar sapatos, né? Então ia vender jornais. Eu vendia jornal, né? O Jornal de Montes Claros, vendia na rua, que naquela época você gritava a manchete, né? Prefeito foi preso e tal, na rua, né? E Montes Claros, o Jornal Montes Claros era uma atração muito grande, era o único jornal, depois que veio o Diário de Montes Claros. E engraxava sapato, para ganhar meu dinheirinho mesmo, para sobreviver ali. Começou a trabalhar cedo. Já meu pai viajava muito, né? Os meus irmãos viajavam também. Então, assim, fui realmente de trabalho, né? Nessa área, convivendo com as pessoas. Aí, ó, quem já ouviu esse moço aqui na rádio já sabe de onde começou a voz. Já começou gritando na rua. É verdade, as gritando, manchetes vendendo, do jornal. exatamente.
Depois eu fui trabalhar no Jornal de Montes Claros. O jornal fez que um você concurso. vendia. O jornal fez um concurso lá Aham. em 1972 para 73. Eu e o Tamauri Teles, Tamauri Teles, que hoje é o outro grande presidente jornalista. da Academia Montes Clarense de Letras, um grande jornalista, fizemos o teste no mesmo dia nós dois. Aí fomos aprovados pelo grande Valdir Sena Batista, aí iniciou aí essa trajetória. Que Em maravilha. 72, preste atenção. Pouco tempo não, né, pessoal? É verdade. Alguém aí nasceu em 72, tem gente que nasceu aí muito depois. É verdade. E escola? Você disse que vendia jornais, engraxava sapatos, mas tinha que ter o horário da escola ali, né? Dona Zizinha estava... A história no grupo escolar Carlos Versiani, que tinha uma rivalidade muito grande com o Gonçalves Chaves, porque o Gonçalves Chaves era considerado um grupo escolar de elite. Os filhos dos mais abastados estudavam tudo lá. E nós estudávamos no grupo escolar Carlos Versiani, que eles apelidaram de Cavalo Velho. E era uma briga danada, por causa que chamava a gente de Cavalo Velho. Desfile de 7 de setembro e tudo. E ali, eu com as minhas professoras saudosas, Dona Zarita Pimenta, Dona Carlota, Miraci Barbosa, pessoas, Maristela, da doutora Maristela Alves. Então, assim, ali eu já fui florescendo essa liderança. Aí eu fui presidente do Grêmio Escolar Cândido Canela. Né? Cândido Canela. Menino pequeno, Grêmio Escolar, né? Grêmio Escolar Cândido Canela. E ali a gente realmente aprendia a escrever, declamar, treinava oratória. Né? Então a gente fica saudoso desse tempo. Hoje a escola não trabalha nós isso. tínhamos toda semana tinha um Grêmio Escolar, né? Líamos Olavo Bilac, né? Monteiro Lobato. Sim. Então a gente ficava feliz com isso. Era um treinamento, um exercício cerebral fantástico. Nós não sabíamos se seria tão importante no futuro, como foi. Começando a trabalhar cedo assim e desenvolvendo esse pique de liderança, para a partir da adolescência, você já deve ter começado a fazer algum tipo de direcionamento para o que você queria. Com certeza, já como jornalista, era Foca, chamava Foca, na época que a imprensa realmente a gente corria atrás do furo jornalístico, tinha uma tradição que nos jornais a gente começava como repórter policial. Era a primeira função. Primeira função, você ia para a delegacia, tinha um boletim de ocorrência, um livro, ou então você ficava ali esperando alguém ser preso, algum escândalo, jogo de bicho, esse estranho. Então ali eu comecei a perceber que a notícia era um fato que precisava de fidelidade e credibilidade, né? Então, assim, depois veio o Diário de Montes Claros também, no qual eu trabalhei anos depois, mas eu comecei a perceber que eu tinha um espírito muito forte de agrupamento, de conviver com grupos sociais, sabe? Aproximar e mesmo com a diversidade dos grupos. Então eu tinha facilidade em conviver com pessoas que eram muito humildes, mas ao mesmo tempo eu atraía a amizade com as pessoas que... Mais ricas. Mais ricas. A né? elite. Então eu tinha esse acesso de conversar com os filhos e tal. Né? Então, assim, isso foi importante, que eu descobri que conviver com o ser humano e trabalhar com ele era rico para mim. Tá? Então Você chegou a viver alguma coisa de rebeldia? Porque a adolescência costuma ter um pouco essa questão da quebra dos paradigmas. Com certeza. Os paradoxos, sendo que no meio disso tudo você ainda entrou para o Colégio Tiradentes, colégio militar, mais rígido. Como é que era conviver entre esses dois parâmetros aí? Era verdade, porque o Colégio Tiradentes não competia nem com o Colégio São José e nem com o Colégio Imaculada. O Colégio Tiradentes era um colégio com regime militar mesmo. Né? Nós cantávamos o hino nacional todos os dias, tinha que apresentar na escola com sapato engraxado, uma roupa impecável, fardado. A hierarquia era obedecida mesmo ao pé da letra. Né? E o regime militar, a gente não convivia muito com ele não, mas vivia nele, né? Então, chegou um tempo que nós éramos até um pouco discriminados, porque era um militar, né? Época da ditadura. Exatamente, época de ditadura, essa coisa toda. Mas era um colégio dinâmico demais. Era um colégio que produzia talentos, assim, mensalmente. Eu acabei sendo presidente do Grêmio Escolar do Colégio Tiradentes. Nós tínhamos eventos lá
que foi convidado até para ir para Belo Horizonte, teatros, essa coisa toda. Né? Nós tínhamos um material docente muito importante lá, o Sargento Aguinaldo, o seu Antônio Moreira Neto, Lázaro Francisco Sena, que hoje foi presidente da Academia de Letras, Teodolino Hugo Cunha, professor de português, né? Enfim, Roberto Amaral, era um grupo de professores, Vanderbach de quadros, que era da maior competência. Era o melhor quadro docente de Montes Claros do Colégio Tiradentes. Então, o que eu herdei do Colégio Tiradentes na minha formação foi exatamente isso. O respeito ao próximo, o limite, né? As instituições, né? Saber conviver respeitando os valores, as normas. Isso nós tínhamos no dia a dia, né? Era o nosso livro, era a nossa Bíblia. Então, assim, isso provocou a minha ida para o Exército, fazer o tiro de guerra. Você acabou indo para o Exército, você foi fazer o tiro de guerra. Como é que foi esse período lá? Esse período difícil? Foi interessante. Veja bem, no dia que nós fomos apresentar ao Exército Brasileiro, nós estávamos numa festa no Maximi. Sim. Então, estávamos eu, o Tadeu Leite, Tino Gomes, éramos jovens, estávamos num aniversário, numa festa lá. Eu só sei que deu uma hora lá, que era 6 horas da manhã para a gente apresentar no Exército. E vocês festando. E nós lá dançando e tudo. Eu sei que o Tadeu, o Tino, me chamou e falou assim, olha, e é hoje, moço, como é que nós vamos fazer? Na época não tinha ônibus, não tinha lotação. Do outro lado da cidade. As bicicletas que nós tínhamos ficavam em casa. Eu só sei, Denis, que nós viemos correndo do Maximi ao bairro de Pereira. Meu Deus e do nos céu. apresentamos lá, né? E acabou que ficamos convocados. Eu lembro que o Tadeu não ficou porque ele era rimo de família, ele é criado por umas tias. E ficamos eu, Tino Gomes, o Luiz Carlos Perereca, é uma turma, Eduardo Brasil, tem uma turma boa, pesada, né? Com 18 anos de idade. Aí nós ficamos, eu servi o Exército Brasileiro, fui cabo do Exército, né? E uma experiência maravilhosa. Eu gostaria que todos os pais, os meus filhos, tivessem feito o Exército, que é uma escola de cidadania, uma lição de vida, né? Você respeitar os limites das pessoas, você saber a hora certa da hora certa. Mas foi uma grande experiência no Exército Brasileiro. Mas eu já tinha herdado do Colégio Tiradentes. Já vinha com exatamente, com aquela linha, né? Já vinha. O bom é que nisso tudo, com tantas diversidades, com tantas coisas que Arthur fez, após a parte do Exército, que faculdade ele escolheu a fazer? Psicologia. É verdade. Foi essa questão realmente do domínio social que te levou a ser psicólogo? Essa convivência com os grupos sociais, de todos os níveis, socioeconômico mais alto, médio, mais baixo, eu percebi que as pessoas me ouviam muito, né? Apesar da idade, me ouviam muito, né? E essa liderança minha era inata, né? E um dia eu pensei, falei, Montes Claros não está tendo emprego para mim, eu estava num jornal, e tem uma passagem até engraçada, porque eu sempre tive mania de reunir minha família, né? Quando fui casar, quando fui viajar, aí eu chamei minha mãe um dia, meus irmãos, lá na hora do almoço, lá e falei assim, ó gente, aí falei com mãe, eu gostaria de comunicar à senhora que eu estou indo embora para Belo Horizonte. Eu vou estudar lá, vou fazer psicologia. Ah, você vai fazer em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Aí minha mãe falou, ô meu filho, vai com Deus. Eu fiquei numa decepção tão grande, porque eu achei que ele ia falar, não, meu filho não vai não, fica aqui, está aqui, tudo aqui, você já é repórter aí, que nada. Minha mãe falou, vai meu filho, vai com Deus. E fui. Então, essa descoberta que eu comecei a perceber que eu era ouvido, que as pessoas gostavam de me ouvir, apesar da idade. Então, eu achei que, é psicologia. E é tanto que ela falou assim, moça, psicologia, você mexer com isso é para doido. É doido que mexe com isso. E Montes Claros não tinha nenhum psicólogo. Não tinha? Não tinha. Depois é que chegou o Nebson Escolástico Paixão e a Neide, irmã dele, foi um dos primeiros. Eu não sei se Padre Tadeu tinha feito psicologia, mas o Nebson eu lembro que ele foi o primeiro a chegar em Montes Claros. E foi isso em 74, cara. 74 eu fui para Belo Horizonte fazer o vestibular, né? Sem conhecer ninguém. Você, Eu desci na rodoviária e olhei para Afonso Pena assim e falei,
É aqui. Ô, É aqui. BHzão. E fui para uma república de uns amigos meus lá na floresta, na Célia de Castro. 6 horas da manhã, bati na porta. Sei que um amigo meu, que é o Adalberto Vessiani, que é um veterinário de muito prestígio aqui em Montes Claros, e o Chico, o Francisco Carlos Marques Freitas, que é presidente da Bayon do Brasil, hoje, que é associado lá com o Valfrido dos Mares Guia, cara internacional, eles me receberam. Falaram, moço, o que você veio fazer aqui? E eu com uma malinha, eu falei, eu vim morar aqui, eu vou estudar aqui. Meu Deus do céu. Aí eles falaram, então entra. Entra? Você não vai ficar na rua, aqui. não. Aqui você Não cabe, a gente todo esconde mundo. aqui. Fiquei ali quase 10 anos ali. Quase 10 anos. Formando ali, trabalhando ali e me formando cientificamente, né? Com certeza, essa foi- época de vestibular você deve ter alguma história Foi, boa para contar. Porque essa foi, época, era. no vestibular, época de faculdade, a gente sempre apronta alguma. É verdade. É Conta verdade. uma Denis, boa para nós lá. Era o seguinte, o Colégio Pitágoras, o Valfrido, era rapaz o Valfrido, ele tinha o Colégio Pitágoras ali na rua Tupinambás, em frente ao onde vende um caol ali, que é uma comida tradicional em Belo Horizonte. Aí eu não tinha dinheiro para pagar o cursinho. E como o vestibular seria 60 dias depois, e o Adalberto e o Chico, eles estudavam lá, no Pitágoras, no cursinho, aí eu combinava com eles. Nas aulas de reforço aos domingos, eles não iam e eu ia. E você ia? Para contar o Quem é pelo menos Adalberto um aí lugar. e tal? Eu. Não tinha carteirinha, eu pegava e ficava naquela ali, né? Aprendendo ali tá, os domingos pela manhã. E de manhã de até 1 da tarde. E eles faziam esse jogo comigo. Assim como fazia também, que o Chico passou em vestibular logo em engenharia elétrica, e ele tinha a Fundação Mendes Pimentel, que é onde fornecia alimentação para os universitários de graça, até hoje. E eles, num domingo, na hora do almoço, tudo adolescente, né? Eles entravam na fila e chamavam a atenção. Eu tenho um amigo meu, que é o Fernando Dilson Santos, um abraço para ele, um grande amigo meu. Eu só sei que eles faziam um barulho pro porteiro, o porteiro ficava intertido com eles e eu passava lá para almoçar. Almoçava e isso durou muitos anos. É mesmo? Muitos anos. Que maravilha. Não foi fácil essa turma. Para você ver, a minha mãe e a mãe dos meninos é que mandava cesta com banana, com carne de sol, farinha, para a gente complementar a alimentação lá. Sim. Estudando universidade. Dando um reforço. Dando um reforço. E a gente dividia tudo certinho. Eu dormi mais de 3 ou 4 anos numa cama campanha. Não sei se você sabia o que é isso. Aquelas de armar com Aquela mola. você arma com mola. Aquela mola de vez em quando soltava e te dava um... né? Mas Uma fincada na muitos costela. anos eu dormi ali. Sabe por quê? Porque não cabia mais cama. Então ela ficava dobrada durante o dia. E à noite, quando eu chegava da faculdade, é só abrir ali um sono dos anjos. Se Sem alguém saudade tivesse disso. dormindo, acordar todo mundo, né? Tenho muita saudade disso. Aquela Tenho uma coisa saudade mola. muito grande disso. Bons muito grande, tempos. muito Paquerava muito, não? muito, muito. Você não vai acreditar. O meu cabelo era Black Power. A minha O meu também. o seu também. Batia para baixo do com uma ombro. vida implacável. Mas o seu cabelo é bom e o meu era duro mesmo, né? E a minha referência era o Jackson 5, que Sim. eram aqueles irmãos, né? O Michael Jackson, aquela turma toda. E eu penteava o cabelo com aquele pente de arame, essa coisa toda, e frequentava os DAs, aí acabei sendo o presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Filosofia de Belo Horizonte. Então, assim, mas aproveitei muito mesmo, muito, saudavelmente, porque naquela época não tinha drogas, não existia isso. Era para curtir mesmo. Era né? curtir e a responsabilidade de corresponder aos pais Sim. que ficam no interior. Eu vejo casos aí que os pais bancam apartamento, carro, tudo para o filho estudar fora. E ele vai lá só para bagunçar. Não formam, né? Chega na época de formatura, cadê? Nada. Não correspondem. Então, eu até assisti isso em Viçosa, eu fiquei muito triste com a família que aconteceu isso. Então, assim, mas eu acho assim, aquele período, um período romântico, a gente realmente tinha uma oportunidade de provar que a família é fundamental. Podia confiar em vocês. Podia confiar na gente. Então, foi muito importante na minha vida essa passagem inicial por Belo Horizonte. Pessoal, não acabou não. Vamos dar um tempinho, porque história aqui, meu amigo, tem de muita história, sobra. é verdade. Nossa, você já viu falar na Rádio Sociedade? Com certeza. Nós vamos voltar falando de Rádio Sociedade e Arthur Leite. Segura a onda aí, vai tomar uma aguinha que a gente já volta.